Ok, vamos continuar a nossa aula de ontem, né? Você que tem nos acompanhado, eu espero que ninguém se sinta ofendido de modo algum a respeito daquilo que eu estou falando. Eu estou usando a Bíblia e quero mostrar para você que na nova aliança as coisas são feitas pelo Espírito de Deus e não na caducidade da letra, como a gente terminou ontem. Não sei se você está vendo aqui, aliás, nos 5 últimos minutos finais, eu li, né, na aula passada, em 2 Coríntios 5,16, que Paulo disse: se nós conhecemos a Jesus segundo a carne, agora na nova aliança, nós já não o conhecemos desse modo. Ou seja, Jesus segundo a carne, ele fez exatamente, ele foi circuncidado, ele guardava o sábado, ele jejuava, ele não usava o véu porque era a prática das mulheres, obviamente. Ele lavava os pés dos discípulos uns dos outros e ele falou que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Nós vamos ver o que é isso, tá? Batizar nas águas, ele disse: calma, João, deixa eu ser batizado por enquanto para que eu cumpra a lei. Ele guardava as festas, as luas, o Pentecostes. A unção do óleo, toda no Velho Testamento, era o óleo da oliveira que as pessoas fazem. E hoje na igreja, a gente vê essas práticas misturadas e isso não é uma coisa que, na verdade, tem que ser praticada, mas e sim, porque tudo isso aqui eram sombras de bens vindouros, eram, na realidade, sombras e não a realidade do fato. E quando Jesus veio, ele veio para trazer a realidade destas verdades. E se você não tem a realidade espiritual destas verdades, do que adianta tentar praticar alguns rituais? Eu pergunto, se você acha que batizado, você batiza as pessoas nas águas, mas espera aí, você jejua toda segunda e quinta-feira? Tem pessoas que nunca jejuaram na sua vida. E como é que disse? Não, eu cumpro pelo menos parte da lei. Nós vimos ontem. Se você não pratica a lei integralmente, você está debaixo da maldição de Deus. E não precisa mais, porque Jesus já ficou debaixo da maldição de Deus. Ele já carregou com isso. Então por que você está querendo novamente maldição? Você guarda os festas, você vai na igreja aos sábados, então você tem que ser como os judeus. Ah, não, pastor, eu não. Ah, o óleo da unção eu uso. Eu vou lá orar pelos enfermos, né? E eu vou... alguém está precisando de alguma coisa, eu passo o óleo. Isto eram sombras. Ou seja, a imagem real, a realidade agora é Cristo. Então, na nova aliança, de maneira prática, a circuncisão, como eu disse ontem, ela não é mais na carne. Ela é no espírito, ela é no coração, para todo mundo, homem e mulher. Ou seja, hoje nós andamos não mais debaixo dos desejos da nossa carne, mas dos desejos do coração do Pai. Nós não andamos pelos nossos desejos, mas aquilo que Deus coloca no nosso coração para que a gente cumpra a vontade dEle. Hoje, essa é a verdadeira circuncisão. Guardar o sábado? Não! Todos os dias são importantes. Na nova aliança, você tem que guardar todos os dias. Você tem que buscar o Senhor todos os dias. Não é só no sábado, de 6 da noite até 6 do dia seguinte. Porque, aliás, para o judeu, né, o calendário deles era lunar. Começava às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, e ia até o dia seguinte. Não, você não guarda o sábado. O dia para você começa de manhã. E você não podia tocar em nada. A lei dizia que o judeu não podia nem andar no sábado mais do que uma distância de 1 quilômetro. O que você faz no sábado? Você está você está tentando se enganar a si mesmo. Mas guardar o sábado, não, todos os dias são importantes. Jejuar. O jejum é você se abster de qualquer prazer, de qualquer coisa, até mesmo coisas lícitas desse mundo. É muito mais difícil. Não é
se afastar da comida por uma... eu não quero entrar aqui em todos os detalhes, porque na verdade a nossa aula ia ficar muito comprida. Mas se você quer saber o verdadeiro jejum, você vai ver que não tem nada a ver com comida. Isaías capítulo 58 te diz exatamente qual é o verdadeiro jejum. Outra coisa, o batismo não é ser mergulhado na água. Na aula que nós demos ontem lá pela internet aos nossos alunos lá, eu falei sobre que o verdadeiro batismo é você ser mergulhado no Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 17 foi um dos textos que eu usei, fora outros textos. Paulo disse, todos quantos, pois, fostes batizados em Cristo Jesus. Ele não disse, todos que fostes batizados nas águas. Não, ele disse, quem foi batizado, a palavra significa mergulhado em Cristo Jesus, ele diz, de Cristo Jesus vos revestistes. Ou seja, o verdadeiro batismo não é uma experiência de um dia apenas. Ela tem que ser uma experiência diária. Acorda de manhã, vai trabalhar, volta à noite. Você tem que dizer, Jesus, eu preciso dar um mergulho, eu quero que o teu Espírito me revista novamente. Quando você é batizado nas águas, você é revestido de água. Você sai dali cheio, todo molhado. Aquilo era um ritual. Água na vida é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é a vida. Então, ser batizado nas águas era uma sombra, um ritual. E o próprio Jesus, como eu tenho enfatizado, ele disse, o batismo de João só vigorou até João Batista. Acabou. Depois disso é pregado o reino. O reino são as realidades espirituais e não as sombras. Então, como Paulo disse, Gálatas capítulo 3, depois tem Romanos capítulo 6, eu não quero colocar isso apenas para tentar provar. Isso não é uma questão de doutrina, é uma questão de realidade. Eu preciso, sim, que o Senhor me revista pela sua palavra, pela unção do Espírito Santo. E não criar um ritual que é morto. O ritual não pode trazer vida. Quem traz vida é uma pessoa. Chama-se o Cristo ressuscitado. Aliás, nem os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, eles não conseguiram absorver absolutamente nada, não captaram nada. Por quê? Porque Jesus não tinha sido ressuscitado. Ele não tinha se transformado no espírito de vida para que pudesse entrar dentro deles e operar uma transformação orgânica, ou seja, de dentro para fora. A religião quer te transformar de fora para dentro. Ah, faz um ritual assim. Nós estamos agora, né, para ter esse... A Igreja Romana está trazendo uma cruz de Roma, e os jovens estão carregando a cruz, beijando a cruz. É muito fácil carregar uma cruz. Isso não vai trazer vida absolutamente nada, é um ritual morto. Jesus falou sim, tomar a cruz, mas não é assim. Tomar a cruz é você negar a si mesmo, a vida da sua alma, é ser crucificado para fazer a vontade de Deus. Então, veja, é muito simples carregar uma cruz, tem aparência de santidade e a religião, ela impressiona muito, mas o problema é que ela não traz vida. Muito bem, vamos continuar aqui. Depois, se você quiser, leia Colossenses capítulo 2, versículo 11, versículo 12, que Paulo fala sobre qual é o verdadeiro batismo, é o batismo no Espírito. Enfim, eu não quero ficar tentando provar e nem provocar ninguém absolutamente com nada. Mas uma coisa eu sei, que na nova aliança nós temos que seguir o que o Espírito Santo fala. E se você não tem essa necessidade de ser revestido da água viva que é o próprio Jesus diariamente, você não vai andar no Espírito, você vai continuar andando na carne. Ah, e a ceia, pastor, eu nem botei aqui. A ceia era um ritual, Jesus fazia isso. Toda vez que você comer, você tem que lembrar que você tem que comer da palavra viva de Deus. É simples comer um pão e um cálice e um vinho. É um ritual. Mas o que Jesus está dizendo é que você tem que comer do sangue da carne dele, a verdadeira palavra viva, revelada.
Quantas pessoas na igreja estão preocupadas em conhecer esta palavra profundamente para que elas possam desfrutar do Cristo ressuscitado? Isso as pessoas não querem, porque é uma coisa que exige muito mais. Precisamos da revelação da palavra viva. Cristo tem que crescer dentro do meu espírito para que eu possa ser fortalecido. Eu tenho que comer esse pão, que é a palavra viva. Não pão, trigo. Óleo da unção. Vamos passar aqui um óleo. O óleo da unção nada mais é do que a unção do Espírito Santo que já permanece em nós. As pessoas acham que passar um óleo, praticar um determinado ritual, isso vai curar ou vai fazer alguma coisa. Não, quem cura é o Jesus ressuscitado. Foi o Jesus glorificado. Eu não preciso viver de sombras, eu não preciso viver de mandamentos nem de ordenanças, porque a superior aliança, ela tem promessas muito maiores. Se você quer voltar a essa prática, lembre-se, a responsabilidade é sua. Mas a realidade destes rituais é que Jesus é a realidade através de tudo isso. Eu tenho que lavar os pés dos meus irmãos. Como? Eu tenho que servir a água viva, verdadeira. Nós temos um café espiritual que é colocado no nosso blog diariamente e eu já abordo esses assuntos de maneira rápida e prática. E você pode acessar lá no blog da missão, www.missãodofarol, tudo junto com letra minúscula, .blogspot.com. E você vai ver esses assuntos tratados de maneira espiritual, vivo, autêntico. Ou seja, eu não preciso praticar essas coisas, porque Jesus é o Espírito da realidade. Eu quero receber a verdadeira vida de Deus. Você tem que ter humildade. Você precisa ser honesto consigo mesmo e entender estas coisas, porque o que vai te transformar não é praticar estes rituais. O que vai te transformar é o Cristo ressuscitado que está dentro de você e nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, é algo vivo. Glória é a própria presença viva do Senhor. Eu disse já umas, 10 aulas atrás, que na nova aliança o novo pacto é um pacto de conhecimento e de confissão. Confissão de quê? Daquilo que Jesus já fez. Você tem que confessar com a sua boca aquilo, as verdades que ele já cumpriu. Ou seja, eu não preciso fazer a mesma coisa. Então, como eu digo, olha, falta na verdade não é espiritualidade, mas é humildade, né? Honestidade. Falta ousadia, intrepidez para a gente rever os conceitos. Paulo disse, quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, mas agora que eu já sou homem, eu desisti das coisas de menino e agora eu busco as coisas do homem. Ou seja, nós precisamos ver que muitas tradições, elas eram apenas sombras, eram sinais. Eu não preciso disso, mas eu preciso sim e receber a realidade, o impacto do Espírito Santo no meu espírito. Isso é que me transforma. Olha, se você é realmente sincero, tem fome e sede de Deus e parar diante de Deus para rever isso que eu falei, porque é muito simples, eu não concordo, eu vou fazer isso. Então eu quero que você me escreva, que você traga os seus argumentos, mostre na Bíblia que isso que eu falei não é a realidade. E que a realidade é a prática do ritual em si. Me mostre, vamos lá. Será que você está sendo realmente sincero? Ora, a verdadeira transformação, ela é interior e ela é espiritual e ela vem do Espírito de Deus. Infelizmente, muitos cristãos conhecem apenas teoricamente o Cristo segundo a carne, mas não o Cristo segundo o Espírito.
Gente, nós temos que dar atenção à palavra viva de Deus, o espírito da realidade. Olha, não siga. Infelizmente tem outro problema, a maioria de irmãos e cristãos que estão, entre aspas, servindo a Deus, eles estão, na verdade, presos à sua herança denominacional que receberam dos seus pais e tal. E o pior é que muitos pastores estão fazendo exatamente a mesma coisa. E estão fazendo que esses irmãos que estão buscando de coração uma realidade viva da presença do Cristo ressuscitado, eles estão pegando essas pessoas e jogando dentro da própria cova denominacional que eles estão. Mas olha, Jesus precisa que você tenha uma experiência viva com Ele, não Cristo segundo a carne. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quero que você entenda uma coisa. Eu estava preparando essa aula ainda no dia de hoje, estava meditando, e você sabe de uma coisa, a igreja hoje não tem muitos problemas não. Ela tem dois problemas, eu não sei se vou ter tempo suficiente para falar, mas o maior problema da igreja de Jesus Cristo hoje, primeiro, chama-se adultério. Espera aí. Talvez você está pensando, né? Tem muitas pessoas adulterando a carne. Não, não é isso não. Adultério espiritual. Vamos lá. Espiritual, ok? Esse é o problema. O Cristo, na carne, gastou 3 anos fazendo o seu ministério, ele cumpriu a lei, ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos justificou diante do Pai. A partir daí, nós começamos a receber uma nova vida, ou seja, uma vida no Espírito. Hoje, muitos cristãos que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ainda estão casados com Cristo da carne, ou seja, ele já morreu, mas eles continuam ainda no Cristo segundo a carne. E Paulo disse que a mulher está presa ao marido pela lei enquanto ele vive. Depois disso, ela está desobrigada da lei. Ou seja, se Jesus, o primeiro marido, Jesus de Nazaré, morreu, você está desobrigado a seguir tudo que ele fez durante o seu período de vida, que foram 3 anos e meio. Agora a nossa obrigação é com o novo marido, que é o Jesus ressuscitado. Por isso que se você ainda está tentando viver a prática da lei, você está em adultério espiritual. Eu não quero criticar nem ofender ninguém, pelo contrário, eu quero que seus olhos sejam abertos para que você realmente possa sair, desculpe a expressão, dessa sepultura religiosa cheia de tradições. Outro dia eu encontrei uma pessoa, uma senhora grávida, e ela disse, eu quero que o meu marido me abandonou e tal, eu estou grávida do filho, eu estou fazendo jejum. Eu falei, como uma pessoa... Será que Jesus quer que uma pessoa grávida fique fazendo jejum para que o marido volte e ela tendo um filho na barriga? Gente, a época da lei já passou. Hoje nós temos que nos envolver com Cristo vivo. Hoje você tem que comer muito da palavra viva para que você possa não ficar seguindo regras de religiosos. Muito mais difícil é você encarar esse Cristo vivo, é você, às vezes, durante o dia dizer, Senhor, eu estou tão fraco hoje, tantas lutas, eu preciso de um novo revestimento do teu Espírito. Isso significa ser batizado em Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer comigo, quer fazer com você. E ser legalista, casado com Cristo, não, adultério. Quem não está casado com Cristo que ressuscitou está em adultério espiritual. E a lei que nós temos que seguir é a lei do Espírito da vida. Porque Ele vai dizer para cada um de nós o que eu tenho que fazer e não. Porque às vezes eu posso achar que uma coisa é certa e você pode achar que a mesma coisa é errada para você.
e vice-versa. Porque a lei do Espírito da vida, ela nos diz exatamente o que cada um de nós temos que fazer. Olha, é mais fácil, na verdade, seguir regras, preceitos, mas seguir o Cristo vivo, buscar, ter que orar, ter que ler a palavra, viver naquela dependência, Senhor, fala ao meu espírito, se preparar, você ser humilde, lavar o pé dos irmãos, ter que alimentar os irmãos com a palavra viva, isso é muito mais difícil. Porque a verdadeira humildade não é você limpar o pé de um irmão por causa da sujeira da rua. Não, é muito mais difícil você receber uma unção do Espírito Santo através da oração do que você pegar um óleo e passar o óleo na pessoa como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Quem resolve é a unção. Por isso, sabe de uma coisa? A unção, ela precede o ministério. Muitas pessoas estão muito preocupadas. Não, eu quero orar para receber poder. Você não tem que se preocupar com o poder. Isso é o que a religião diz. Você tem que ter a unção de Deus, porque quem tem unção flui e o poder vai alcançar as outras pessoas. A mesma coisa, hoje nós vivemos numa era em que nós estamos fazendo a mesma coisa que se praticava aqui no Brasil há 200 anos atrás. O rio do fluir de Deus parece que corre sempre a mesma direção. É igual um moinho. A água sobe, desce e volta para o mesmo lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem um fluir em cada geração, ele vai aumentando até a luz ser clara, lembra, né? No início, no Velho Testamento, a luz era clara, depois foi aumentando a revelação de Deus, e Paulo trouxe uma revelação, e depois João trouxe outra maior ainda, e hoje nós temos o Espírito Santo, e precisamos andar de glória em glória, até que o dia seja claro. Não. As pessoas estão buscando religiosidade e não Cristo ressuscitado. É mais difícil você confrontar com o Jesus vivo, porque às vezes ele é fogo consumidor. Ele aparece e diz, olha, você tem feito coisas, você não tem feito o que deveria fazer, né? Porque Deus às vezes exige que a gente faça a vontade dele em várias regras. Você quer ver uma coisa? Até o dízimo. Pagar o dízimo. Era antes da lei, mas no Velho Testamento todo mundo pagava o dízimo. De tudo. Eu morei 17 anos, você sabe, nos Estados Unidos e fizeram uma estatística de todas as igrejas americanas, que tem uma em cada esquina. E eles fizeram uma estatística e apenas 25% dos membros das igrejas dão seu dízimo, dão ofertas na igreja. 25%. Um quarto. Tem muitas pessoas dizendo, não, tem que ser batizado e tal. Essa pessoa nunca deu um tostão na igreja. Ainda chama o pastor de ladrão. Ei, como é que pode ser isso? Não, mas ela crê no óleo da unção. Ela nunca lavou o pé. Se você quer cumprir a lei, tente cumprir. Agora você vai ficar debaixo de maldição. Não, é mais fácil entrar na água. Ou unção. Veja só. Quando o Espírito Santo, você é mergulhado nele, ele diz, tem coisas na sua vida que tem que ser queimadas. E esse é o momento em que Deus nos fala. Você lembra naquele texto que Jesus disse? Quando nós nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, e ele vai dizer, muitos naquele dia, no meu tribunal, diante de mim, dos anjos que estarão lá, porque a ocasião de começar o juízo será pela casa de Deus, será por mim e por você, nós vamos prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida espiritual, com o que nós praticamos, em termos de transformação na nossa vida, na nossa alma. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem seguir um ritual enganando-se a si mesmo, achando que isso vai gerar vida. Jesus disse, naquele dia muitos dirão, em meu nome expulsei demônios. E expulsaram, porque ninguém pode expulsar no nome de Jesus, e se não for dele. Muitos profetizarão, muitos curarão enfermos, muitos
profetizaram em meu nome, e eu vou dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Interessante que ele não disse, apartai-vos de mim os que estão em pecado. Não, porque os nossos pecados foram resolvidos para sempre. Mas praticar a iniquidade é exatamente isso que a maioria dos crentes fazem. Iniquidade significa não fazer a vontade de Deus. E Deus quer encontrar contigo para que você faça a vontade dele e ainda assim você continua fazendo a sua vontade. Olha, eu não sei qual é a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus na minha vida e eu tenho que cumprir, custe o que custar. Ah, mas aí eu prefiro me enganar e você também, você diz, não, porque olha só, toda vez, veja se não é verdade, toda vez que você faz uma coisa ruim ou faz uma coisa que Deus não fez, imediatamente você corre para a igreja e você quer fazer algum tipo de sacrifício. Ah, não, vou dar hoje uma oferta maior. Você pintou e bordou. Aí você vai na igreja, não, hoje eu vou assistir um culto. Você fica com tanta culpa e Jesus disse, eu não quero holocaustos e sacrifícios, eu quero um coração transformado. Então você vai e diz, ah, não, hoje eu vou dar para desencargo de consciência, você não tem nem noção disso. Você diz, vou dar uma grande oferta, hoje eu vou pagar meu dízimo em dobro. No fundo você está encobrindo o quê? Uma verdadeira transformação ou alguma coisa errada que você não liberou no seu coração. Então você diz, ah não, hoje eu vou jejuar, vou passar o dia jejuando, e você vai para o trabalho, vai para a praia, fica jejuando. A prática do jejum naquela época era momentos de crise, a pessoa estava num conflito e ele ficava na presença de Deus. Hoje as pessoas estão jejuando. Ah, encontrei uma irmã no shopping, ah, não, vamos almoçar, vamos lanchar. Não, estou em jejum. A prática do jejum, Jesus disse, quando jejuardes, porque nós só deveríamos jejuar enquanto o noivo estava presente, que era o próprio Jesus, mas quando ele morreu e voltou 3 dias depois, pronto, acabou. Ele já está presente novamente, mas nós insistimos em práticas, em coisas. Eu estou falando isso não para julgar ninguém, nenhuma igreja, denominação, mas para que você fique liberte da lei. Desobrigada está a mulher quando o primeiro marido morreu. O primeiro marido já morreu, Jesus já morreu. Agora ele já ressuscitou, ele é um novo marido, aquele que ressuscitou. Esse é que você tem que casar hoje. Ah, não, eu não quero esse, eu quero o outro. Tudo bem, isso vai fazer mal para a sua vida e Deus não vai poder te dar mais, você não vai ter visão espiritual, revelação da palavra viva, porque você ainda está debaixo da sombra. E não sei quanto tempo temos ainda, mas com certeza Deus estará te dando coisas muito maiores. Eu vou ler, eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8. Mateus, nós vamos falar isso amanhã, porque não tem muito tempo. Mateus capítulo 17, esse texto é muito difícil de entender de uma certa maneira, mas nós vamos abordar aqui, vamos ver dentro do assunto que nós estamos falando. Mateus 17, de 1 a 8. Ok? E é um texto que fala sobre a experiência daqueles 3 discípulos que estavam mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus chamou eles tinham mais convivência assim dentre os 12 com Jesus, e ele levou eles a um monte, o monte da transfiguração, onde Jesus, na verdade, se transfigurou diante deles. E no caso, diz que quando Jesus apareceu lá naquele monte e o rosto dele se transfigurou, e os 3 que estavam lá, Pedro, Tiago e João, viram que o rosto dele resplandecia como o sol e as vestes deles tornaram-se branca como a luz. E realmente foi uma experiência única. E interessante que junto dos discípulos, Pedro viu a glória de Deus
ele viu uma outra coisa também, interessante que apareceu, foi uma visão, obviamente. Apareceu esse Jesus transfigurado e depois veio Moisés, né? Ele teve a nítida noção de que Moisés estava ali, porque o próprio texto fala sobre isso, e também apareceu Elias em glória. E de acordo aqui, se você ler o versículo 4, Pedro falou uma coisa aqui, a princípio muito espiritual, mas completamente fora de sentido. Ele diz assim: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha só a mente religiosa de Pedro. Por que ele apareceu Moisés e Elias? Primeiro apareceu Jesus glorificado e não Jesus de Nazaré. Aquele que estava ali, ele foi transfigurado, ou seja, a realidade do Cristo ressuscitado foi mostrada para estes 3 juntamente com Moisés e Elias. Por que Moisés apareceu? Porque Moisés, dentro da cultura judaica, ele representava o quê? Exatamente toda a lei. Estava Jesus e Moisés. E por que Elias, que foi o maior profeta, representavam os profetas? Por que Pedro queria que fizessem 3 tendas? Ou seja, não, vamos deixar a lei Moisés aqui, vamos deixar o profeta Elias aqui e uma para ti. Foi exatamente isso. Mas, enquanto Pedro diz aqui, ó, Pedro, na verdade, ele colocou Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus. E isso não pode. Ou seja, a lei, os profetas e Jesus têm que estar no mesmo nível. Não, por essa razão é que no versículo 5, enquanto Pedro estava falando, no versículo 5 diz que veio uma nuvem luminosa, veio e os cobriu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, ou seja, não ouça a lei, não ouça os profetas e Moisés, você tem que ouvir a ele. E a partir desse momento em que essa nuvem veio, sabe o que aconteceu? Moisés e Elias desapareceram. Quando eles levantaram os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Sabe qual é a conclusão disso? Aos olhos de Deus, não há lugar para tradição, não há lugar para regras, não há lugar para religião judaica, não há judaísmo, mas somente lugar para uma pessoa gloriosa e viva, que é o seu Filho ressuscitado. Esse Cristo glorificado que apareceu aqui aos discípulos já era uma antecipação da manifestação gloriosa que iria acontecer depois da morte e ressurreição de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo. Por isso, eu termino dizendo que o ponto central da Bíblia não são as doutrinas e nem as ordenanças, e sim a presença gloriosa do Cristo ressuscitado. É esse que nós temos que ouvir. Precisamos do Espírito que dá vida no nosso espírito e não na caducidade da letra ou da lei. Amanhã nós vamos continuar e eu quero, como eu falei, eu prometi para vocês que nós vamos usar o livro de Gálatas e eu quero mostrar exatamente isso. Então, se você está nos acompanhando durante esse período, e hoje eu falei que o nosso maior problema é de adultério espiritual, tá? Temos 2 minutos? Adultério espiritual. Amanhã eu vou falar do segundo problema da igreja. É tão simples, porque os outros problemas, o adultério físico, ou as facções, as divisões, o fato das pessoas serem crianças, é exatamente por isso, ainda estão lá
agarrando a cruz, estão ainda com os rituais, porque tudo isso tem uma aparência de santidade, mas isso não traz nada. Mas confrontar o verdadeiro Cristo que fala, e porque eu não conheço uma pessoa que não tenha tido uma experiência profunda com Cristo, que não tenha realmente se humilhado. E hoje o que mais existe no meio do povo evangélico chama-se síndrome de Lúcifer, ou seja, é ufanismo, orgulho. Tem orgulho até da sua própria denominação, orgulho das suas tradições, orgulho por ser muito abençoado. Você devia se humilhar diante do Senhor e saber que é a misericórdia dele que te faz isso. Sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e tu está na terra. Hoje a gente berra, a gente diz tantas coisas que nós fazemos. Ah, porque eu jejuo, isso, aquilo. Tenha um encontro com Cristo verdadeiro e a tua vida vai mudar de fato e de verdade. Religião, nunca mais. Cristo crucificado, sim. E o glorificado, esse é muito mais difícil de chegar a ele. Porque eu vou te mostrar, nós vamos usar depois um texto de Hebreus capítulo 10 e eu vou te mostrar como você pode confrontar hoje com esse Cristo glorificado. Então, um abraço para você e amanhã a gente vai continuar e eu vou falar sobre qual é o segundo problema da igreja hoje. E com certeza, se você confrontar esses dois problemas, você vai ter uma vida espiritual autêntica, verdadeira, você vai começar a abençoar os irmãos, você vai andar em humildade diante de Deus e principalmente diante dos homens, diante dos irmãos. Que o Senhor te ilumine e que você seja realmente ousado para rever as posições. Reveja tudo que eu falei, pare diante de Deus e diga: Senhor, me convence disso. Eu tenho certeza que você vai ser transformado. Um abraço, fica seu amigo Pastor Júlio aqui, dizendo que o Senhor te ilumine verdadeiramente, em nome de Jesus. Até amanhã.